Fala galera, Bruninho Boleirão na área para mais um vídeo para vocês. Primeiro, né, explicar para vocês, normalmente eu posto vídeo na sexta-feira, dessa vez deixei para postar no sábado, devido ao tempo mesmo, o mercado hoje fecha apenas 9 horas da noite, então precisava buscar mais informações, ver como tá os times, ver qual que é a projeção das escalações, para poder fazer um vídeo de maior qualidade e mais atualizado para vocês, né, porque não adianta eu passar informação que depois as notícias iriam destruí-las. Então vamos para lá para mais um vídeo da rodada. Antes de fazer o vídeo, quero pedir a força de vocês. Dê o like, siga o canal aqui, prestigia o seu amigo, dê essa força para mim, estou aí começando como influencer. E vamos para cima, beleza? Conto com vocês. Então vamos lá, a primeira coisa, passar o feedback da última rodada. A rodada não foi boa pensando em pontos. Fiz 42,85 pontos, tive alguns jogadores que me entregaram o que eu buscava, como Sobral, como Raul, mas no ataque nos prejudicou muito. Nossa dupla de ataque era Rony, Luciano e Marinho. No caso, o Marinho, beleza, mas Rony e Luciano foi a dupla que prejudicou muito. O Luciano era o nosso capitão, ele foi substituído, ainda conseguiu tomar um amarelo por reclamação. O Rony não jogou, e o nosso reserva era o Galhardo, o atacante que não chuta no gol. É o novo nome do Galhardo agora, o atacante que não chuta no gol. Ele conseguiu simplesmente em 3 partidas não dar uma finalização. É complicado. Mas vamos lá. Eu como atleticano não gostei porque eu tinha ele, mas gostei porque ele tinha o gol que o Hever deu e ele não quis. Ele não chuta no gol. Impressionante. Ele não chuta no gol. Mas vamos lá, gente. Então a nossa pontuação foi mediana, não foi boa, 42 pontos. A gente está vindo aí num processo de recuperação mesmo. Não foi bom o nosso início, vai ser necessário uma recuperação ao longo do campeonato, mas continuamos acreditando no trabalho. E uma coisa que está me deixando muito grato é que apesar do meu time, o Real Madrid, não estar numa fase boa, não ter começado bem esse ano, diferente dos demais anos, mas eu consigo ainda ajudar muitos sócios, muita gente me perguntando, me mandando no privado, eu dou algumas dicas e a galera tá pontuando muito bem, aí faturando bastante prêmios. Isso aí tá me deixando muito feliz. Então eu vejo que o conteúdo por trás, apesar de às vezes uma escolha ou outra não está sendo a ideal, mas o conteúdo por trás está sendo de qualidade e isso para mim está sendo muito importante, beleza? Então vamos lá fazendo a análise da rodada, né? Primeira coisa, vamos aos jogos, né, como eu sempre faço. Temos um primeiro jogo entre Flamengo e Bragantino, jogo no qual eu vejo o Flamengo como favorito, tá? Principalmente pelo fato do Bragantino estar sem o Claudinho e o time do Flamengo é um time muito bom. A prova disso é que mesmo desfalcado aí de Arrascaeta, de Gabigol, de Pedro, e mesmo assim o time do Flamengo está 100% no campeonato, avançou na Libertadores, avançou na Copa do Brasil. Então assim, o time do Flamengo tem sim tudo para conquistar mais uma vitória. Então vejo o time do Flamengo como uma ótima opção, uma opção muito válida, principalmente no seu ataque ali com o Muniz, com o Vitinho, com o Bruno Henrique. Acho opções muito válidas, tá? O SG do Flamengo eu tenho uma ressalva para essa rodada. Não tanto pela zaga, porque a zaga do Flamengo até está sendo um pouco mais sólida do que vinha sendo antes. Só que o time do Bragantino está muito bem ofensivamente. O Arthur, o Elinho, o Ítalo. Então assim, eu acredito numa vitória do Flamengo, porém com gol do Bragantino, talvez um 3-1, algo do tipo. Então, acho válido sim o Flamengo ofensivamente, tá? Palmeiras e América, para mim é o principal jogo da rodada, até mais do que meu galão. Mas eu vejo o Palmeiras como o principal jogo da rodada. Por quê? Vamos lá, temos alguns fatores para falar para vocês. Primeiro fator, o América está a 8 jogos sem vencer. 8. Somando o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. A última vitória do América foi contra o Cruzeiro. Deu de ninguém, né? Tô brincando. Não, mas foi a última vitória, foi no Campeonato Mineiro. Então, assim, o time do América não vem na fase boa, trocou o treinador. O ataque do América é péssimo. Ele não é ruim, ele é péssimo. Eu diria que o ataque do América é o pior ataque do campeonato. Não tô falando nem em números até tem times aí piores, mas eu falo em qualidade mesmo, é muito ruim mesmo. O ataque do América mitou o Santos, goleiro do Atlético Paranaense na primeira rodada, que eu avisei vocês, mitou o Diego Alves, que eu avisei vocês que mitaria, mitou o Walter, esse eu não previa, não, eu imaginava que pelo menos contra o Cuiabá o América fez gol, nem contra o Cuiabá o América fez gol. Então assim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, agora, retrospecto.
O Palmeiras, nos últimos 3 confrontos contra o América, nos últimos 3 anos que eles se encontraram para o Brasileiro, dentro de casa, o Palmeiras não tomou gol do América. Outra estatística. Terceiro, o Palmeiras é sólido defensivamente. Isso é um fato. Então, ok. Então, eu vejo o time do Palmeiras como, e o América como o confronto mais desnivelado dessa rodada. Uma tendência muito grande de segurar o SG e talvez até ofensivamente. Não vejo uma goleada de uns 4-0 não, mas uns 2-0 ali com segurança, para mim é o placar mais óbvio para essa rodada. Se não for 2 é 3-0, mas assim, um jogo seguro, tranquilo do Palmeiras, tá? Inter e Ceará é um jogo assim, de 2 times que não vêm bem, 2 times em crise. O time do Ceará em crise, com brigas internas. O time do Inter trocou o treinador, até agora ninguém sabe quem vai treinar. Tá um junta-junta de vamos juntar aqui, vamos jogar. Os jogadores sem confiança. Galhardo, que era um cara que uma coisa que sempre me chamava muita atenção no Galhardo, era que ele era tão confiante que ele finalizava às vezes até sem, digamos assim, as condições ideais, sem o espaço ideal. A bola ele dominava e já chutava. E assim, ele era uma confiança em pessoa. Hoje o Galhardo tá totalmente sem confiança. Isso ficou muito claro para mim no jogo contra o Atlético. Lances para ele chutar que ele dava o passe. Aquele lance do Hever que ele tentou driblar o goleiro e ficou esperando. Tá até agora esperando. O Arana já tomou a bola, já jogou e ele tá lá esperando até agora. Assim, é um jogador que eu fui fazer uma análise para essa rodada agora contra o Ceará. Ele tem 0 finalizações no campeonato. É isso mesmo, 0 finalizações no campeonato. Que atacante é esse que não chuta no gol, gente? Então, assim, não é ruim não tô falando que o Galhardo não é um bom jogador não, mas ele precisa retomar essa confiança. Do jeito que tá, é complicado. Então, é um jogo de 2 times em crise. Vejo um ligeiro favoritismo pro Inter por jogar dentro de casa. Mas não vejo um jogo como o Inter atropelar. Tô vendo que vai ter muita gente colocando aí Heitor, Lucas Ribeiro, Daniel. Ó, até um jogador do Inter atrás, ok, válido. 2, nem pensar. Uma zaga que tem Lucas Ribeiro, não dá pra confiar em SG. Então 2, nem pensar. Beleza? Bahia e Corinthians. Vejo um jogo ruim, já antecipo. Vejo um jogo que vai ser duro de assistir. Mas vejo um jogo também com uma chance muito grande de SG pro Bahia. Primeiro, o time do Corinthians já não é um time que tem um ataque poderoso. É um time que cria muito pouco. E esse muito pouco sempre vem de um mesmo jogador, que é o Mosquito. É um jogador que ainda tenta um pouco, movimenta, finaliza, etc. E o Mosquito, que hoje é o principal atacante do Corinthians, não vai jogar a partida. Então ele é desfalque para a partida. É uma das notícias que eu coletei. Por isso que eu falei pra vocês a importância de deixar um pouquinho esse vídeo para o sábado. Uma das notícias que eu coletei agora na manhã. Mosquito não joga. Então com isso a chance do SG do Bahia potencializou muito. Então vejo sim o Bahia como muita tendência para SG para essa rodada. Tá? Fora isso, tem os jogadores do Bahia que são de picos, né? Que é Rodriguinho e Gilberto, que o dia que eles cismam, eles jogam. Como na última o Gilberto jogou. Pode ser uma aposta válida, apesar das cartoletas do Gilberto serem um risco muito alto. Santos e São Paulo, jogo complicado, jogo para mim é difícil de prever alguma coisa. A fase de ambos os times não está boa. O São Paulo no Brasileiro está sendo uma decepção, a verdade é essa, porque eu vejo o time de São Paulo com boas peças individuais, vejo o time de São Paulo com um bom treinador, mas que simplesmente sinceramente eu não estou entendendo o Crespo. O Crespo eu vim elogiando muito o Crespo no estadual e principalmente na Libertadores. Montando um time ali, tinha um esquema tático definido, com 3 zagueiros, estava dando sequência. Teve os desfalques, teve os desfalques do Daniel Alves, do Benítez, do Luan. Só que é o seguinte, ele simplesmente, a partir do momento que ele teve os desfalques, ele bagunçou tudo. Uma hora ele tá de 4-4-2, uma hora de 3 zagueiros, uma hora ele bota o Reinaldo de zagueiro e deixa os 2 zagueiros no banco. O Léo era um homem de confiança dele, de repente o Léo é banco pro Reinaldo jogar de zagueiro. Assim, ele tá muito bagunçando o próprio time dele. Então é difícil você confiar no São Paulo. E o Santos, do Diniz, ainda não emplacou. Inclusive, eu olho pro time do Santos e eu fico vendo, é Pirani e Marinho. O resto ali, Giamota mesmo de sempre, altos e baixos, os outros jogadores ali Pará, sabe? Eu não vejo o time do Santos com boas peças não. Pra Cartola tem, Felipe Jonathan, mas falando como time, o time do Santos eu vejo muito meia boca. Então também eu vejo um jogo ir pra 1-1, válido a aposta.
no Marinho, porque, como eu falei, que é jogador de cartola, e o Felipe Jonathan, mas não basearia meu time nesse confronto, não. Fortaleza e Fluminense, aí um jogo bom, até estranho falar isso, né? São Paulo e Santos eu tô prevendo um jogo ruim, 13º contra 16º, e Fortaleza e Fluminense, que não são times com investimentos, não são times do eixo lá, São Paulo, porém, com duas ótimas campanhas. O Fortaleza é o líder do campeonato, invicto no Brasileiro, quem preveria isso, né? O time do Fluminense muito organizado mesmo. Jogou com time reserva contra o Bragantino e conseguiu empatar. No último jogo venceu o Santos, apesar de que o goleiro pegou muito, mas venceu o Santos, isso é um fato. Então, assim, é um jogo de duas equipes que estão bem. Acredito que ambos têm peças ali que podem ser utilizadas pela sua regularidade, como o Ederson pelo lado do Fortaleza, de repente o Pikachu, o atacante ali, de repente o Robson ou o Elton Paulista, são apostas válidas. No time do Fluminense tem o Nino e o Lucas Claro, que pra mim são uma dupla de zaga. Eu não falo que são o melhor do Brasil, não, porque tem peças nos times, por exemplo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Júnior Alonso no Galo, Jeromel, mas eu diria que hoje a melhor dupla é a dos zagueiros do país, é Nino e Lucas Claro. Dois excelentes zagueiros mesmo. Tem o Gidão, que para cartola é bom, então tem peças ali que podem ser utilizadas. Não vejo nenhum dos times ali como grande favorito, mas ambos com peças boas a pontuar no cartola. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Apesar do Atlético Goianiense, de novo, dois times que estão em boas fases, assim como Fortaleza e Fluminense, apesar do Atlético Goianiense até com jogo a menos aí, tá numa boa campanha, eu vejo um favoritismo pro Atlético Paranaense, tá? Eu vejo principalmente uma chance de SG. O time do Atlético Paranaense é muito bom defensivamente, muito organizadinho, toma poucos gols. Eu falei isso no primeiro vídeo da rodada, quando eu sugeri o SG dele contra o América. Eu falei, o Atlético Paranaense é um dos times mais organizados defensivamente. Ofensivamente, para mim, deixa muito a desejar, mas defensivamente é muito organizado. Então acho muito válido, de repente, colocar um goleiro, colocar um Pedro Henrique. Eu acho muito boa o Atlético Paranaense para essa rodada. Juventude Esporte, para mim é jogo dos piores possíveis. Entre os dois piores times da competição. Dois times muito ruins mesmo. O Juventude já está no seu lugar de devido direito, que é o 18º lugar, de zona de abaixamento, na qual ele vai cair, estou cravando, me cobre no final do ano. E o Sport está até acima do que deve, porque 11º ali, para mim o Sport é time de rebaixamento também. Dois times muito ruins. Mas, Bruno, mas dá para achar alguma peça aí? Dá. Tem o time do Juventude ali, tem o Wesley no meio campo, de repente pegar um zagueiro ali para pegar um SG. Acho válido, mas é um ou outro jogador, não dá para basear em nenhum desses times. Agora, o galão. Atlético e Chapecoense. Eu vou fazer duas considerações para vocês. Uma como torcedor. Coloque jogador do Galo, vão para cima, vão ser campeão esse ano. Agora, uma como influência realista. Gente, Atlético favorito, sim. Favorito, ponto. Atlético tende a ganhar esse jogo? Sim, tende a ganhar esse jogo. Mas, cuidado. Primeiro, retrospecto Atlético Chapecoense aqui nos últimos anos. Chapecoense costuma complicar. Primeiro ponto. Segundo ponto, jogo do Atlético só segunda-feira, sendo que tem outro jogo na quinta. Os jogadores eles foram vacinados na quinta-feira, viajaram, ganharam folga ontem na sexta, hoje teve treinamento na parte da manhã. Eu até monitorei esse treinamento para ver notícias sobre Arana e Dodô. Dodô está vetado para o jogo, Arana tem condição de jogo, Keno tem condição de jogo, Nacho tem condição de jogo. Foram dois jogadores que foram poupados. Mas acredito que pode haver alguma surpresa no time do Atlético, então fiquem atentos quanto a isso. Pelo fato de ter jogo segunda e quinta, acredito que pode ser que o Cuca faça alguma alteração, até mesmo pelo jogo ser um jogo teoricamente mais fácil. Então ali, de repente, um Guga por Mariano. Na zaga eu não vejo chances de mudança não, porque ele não tem opções. Ele só tem o Gabriel e o Hever disponíveis. O Rabelo está lesionado, tá com Covid, e o Júnior Alonso está na seleção. Então o zaga vai ser Hever e Gabriel mesmo. Mas na direita e na esquerda também vai ser Arana, porque o Dodô não tem condições. Mas na direita, de repente, o Mariano por Guga não me assustaria. Aquele meio campo ali, o Tietê, Jair e Alan, acredito que ele pode dar uma rodada, tá? O Nacho volta, porque o Nacho foi poupado no meio de semana. O Keno também volta. Johan também, eu acredito que vai jogar.
e o Hulk também. Então ali eu vejo a possibilidade de, no meio campo ali dele fazer algum tipo de revezamento, de repente mantendo o Natan, que fez o gol no último jogo, aproveitando a fase, e o Guga também eu vejo uma possibilidade aí de poupar, tá ok? Pela sequência de jogos. Mas o Galo é favorito, mas eu falo com você o seguinte, Bruno, o que você acha? Ofensivamente eu acho que pode apostar no Galo sim. O Galo deve ganhar esse jogo e deve fazer gols. Mas defensivamente, no máximo duplicar. Triplicar a zaga do Galo eu acho arriscado. Ok? Cuiabá e Grêmio não é válido para a rodada. Então, basicamente a análise da rodada foi essa. Já falei com vocês aqui, já dei o feedback de como foi a pontuação. Vou mostrar aqui no escala 10, né? Como que foi, como que tá, na verdade, desculpa, né? Como que tá a liga dos youtubers. Então vamos ver aqui a liga dos youtubers. A liga dos youtubers, ela até o momento tá os 5 primeiros. Cartoleiro Profissional em primeiro, Cartola Tchutchupá Tito em segundo, Adriano Esportes em terceiro, Cruz Maltino Sem Fronteiras em quarto, Desenrolados do Cartola em quinto. A gente ainda tá um pouco atrás, um pouco não, tá bem atrás, nós não começamos bem, mas é o que eu falo, o importante não é agora, é no final da competição. Então vamos buscar isso aí, beleza? Então vamos lá agora fazer a análise do time, né, que é o que vocês querem, né? Vamos ver aqui opções para essa rodada. Para começar, nós vamos analisar o goleiro. Para escalar o goleiro, eu vou usar aqui as estatísticas do escala 10. Para quem não tem escala 10, gente, só me chamar aqui ou no WhatsApp, ou me manda aqui no comentário desse vídeo, que eu passo o link com desconto, tá, para as estatísticas do escala 10. Melhor disparado, melhor site de estatísticas. Então vamos lá, começando pelos goleiros. Goleiros, eu fiz alguns filtros aqui que eu já gosto, tá, gente? Então a gente vai olhar aqui primeiro, ó, para defesas. Para defesas, quais são os goleiros que são tendência? Aqui, ó. O Palmeiras, ele cedeu 15, ele conseguiu, desculpa, 15 defesas com o goleiro, com o Jailson. E o América, ele é o número 1 aqui, ó, no ranking de quem cede. O América, ó, dos times visitantes, ele é o primeiro, e mesmo dos mandantes, ninguém cede igual a ele. O América é o time que mais cede defesa no campeonato. Isso é número, gente, por isso que eu falo de estatísticas. O América cedeu 17. Se você fizer uma média 17 dividido por 4 rodadas, ele cede um pouco mais de 4 defesas por jogo. Então o que eu tô falando com isso? A média do América, que são 4 defesas, mais um SG, que é muito provável, somaria 9 pontos pro nosso Jailson. Aí, ó, nossa, já tô até entregando que meu goleiro é Jailson, né? Mas é os números, gente. Bruno, eu quero outro goleiro para defesa, não quero Jailson, já tô com muito zagueiro do Palmeiras, não quero triplicar, quadriplicar, duplicar. Outra opção para defesa, porque nós vimos na última rodada, mitando com defesa o Walter, mitando com defesa o goleiro do Fluminense, não foi isso? Então vamos buscar outro para defesa? Outro para defesa, eu colocaria o goleiro do Fluminense. Por quê? O do América, só, se você somar 15 com 17, dá 32. Agora aqui, ó, se você somar o do Fluminense com que o Fortaleza, ele é o segundo que mais cede. Ó, depois do América com 17, é o Fortaleza, ele cede 16. E o do Fluminense conseguiu 18. Então dá 34, dá até mais. Então, goleiro do Fluminense é outro ótimo para defesas, tá? Quero pegar as defesas, Bruno. Goleiro do Fluminense ou goleiro do Palmeiras. Bruno, me dá uma terceira opção de goleiro para defesa, além desses dois. Eu sugeria aqui, ó. Porque o do Bahia conseguiu 11 e o do Corinthians cede 13. Então, daria isso aí, a soma dá 24. Então, por isso, eu vejo também como uma opção válida, ok? Então, goleiros para defesa, Jailson, o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, e o goleiro do Bahia, se eu não me engano, acho que vai ser o Matheus, ok? Então, para defesa, esses três. Bruno, goleiro para média de pontos, goleiro para média de pontos, de novo, olha aqui onde bate. Olha o Jailson batendo aí de novo. O América é o que mais cede pontos para goleiro. Viu, gente? Quando eu falei com vocês, lembra do Santos, lembra do Diego, lembra do Walter? Não é da minha cabeça, não é achismo, eu trabalho com números. Por isso que eu falo, dando certo ou dando errado, é a minha forma de jogar. Eu jogo baseado em números. Olha aqui, ó. Goleiro que mais, o time que mais cede pontos para goleiro. América Mineiro. Então, Jailson é uma ótima opção para essa rodada. Beleza? Então, vamos analisar aqui os outros goleiros. Já olhamos a ferramenta do Escala 10. Pegando aqui agora no próprio Cartola, opções.
Fernando Miguel não vejo como opção, Diego Alves não vejo como opção, Marcos Felipe, excelente opção. Acabei de falar com vocês, para defesa, excelente opção. Vai ser atacado pelo Fortaleza, ele faz muitas defesas. O Fortaleza é o time que é o segundo time depois do América que mais mita goleiro por defesas. Então o Marcos Felipe eu acho uma ótima opção. E o Fluminense tem uma zaga que eu elogiei anteriormente como uma das melhores do país. Santos, ótima opção, um pouco caro, assim como o Marcos Felipe, mas ótima opção. O Atlético Paranaense tem uma zaga muito segura. Não vai ter tantas defesas o Santos, tá, gente? O Santos ele é mais para SG. Como eu falei, a zaga do Atlético Paranaense, como ela é muito organizada, ela cede poucas chances para o adversário fazer gols. Então, com isso, o Santos mita pouco em defesas, mas SG, acho uma ótima. Daniel do Inter, não, gente. Ah, Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Então tá bom. Você vai escalar ele sabendo, ó, estou escalando ele porque eu não tenho dinheiro. Vou mitar nas outras posições, porque a tendência dele não é mitar. Como eu falei, o time do Inter com Lucas Ribeiro na zaga não dá para confiar em zaga. Que tem Lucas Ribeiro já tinha que ser proibido de ser profissional. A verdade é essa. Então, não. Daniel é muito arriscado. Você pode assumir o risco, é válido. O botãozinho do Enter tá na sua mão, mas eu não colocaria Daniel. Everson. Everson, pode ser? Pode. Pode ser pensando no SG. A Chapecoense não vai imitar ele em defesas. De repente você pega ali o SG, mais uma defesa, faz ali 6, igual ele fez na última, um 7. Pode ser. Se ele estiver sozinho, ok. Ele mais um, de repente, ele e o Arana, ok. 3 do Galo já acho muito. Então não colocaria 3 do Galo, ok? Maílson não, Thiago Volpe não, Jailson para mim é disparado a melhor opção para a rodada. Ele é a melhor opção em pontos, média de pontos. Ele é a melhor opção em defesas cedidas do América. Ele é a opção boa em preço. Ele é a opção boa em SG. Eu não vejo motivo para não escalar o Jailson. Felipe Alves, opção válida, mas acredito que tem melhores. João Paulo não, Cássio não, Cleiton não, João Vitor não, Marcelo Carne não, Vinícius não. Vou dar uma opção baratinha para você que tem pouquíssimas cartoletas, ou gastou em outras, ou Bruno, gostei da sua análise do Jailson, mas não dá pro Jailson. A outra opção que eu dou é esse aqui, ó, Matheus Teixeira. Foi os 3 goleiros que eu destaquei, Jailson, o goleiro do Fluminense e o Matheus Teixeira. O Matheus Teixeira, como eu mostrei para vocês, o Corinthians também cede finalizações, não tanto quanto o América, mas também cede finalizações. O Corinthians joga sem o Mosquito e o time do Bahia tem um goleiro que custa uma cartoleta e que se ele respirar ele valoriza. Então, acho uma opção muito válida. Se você não tá de Jailson, eu iria de Matheus Teixeira. Ok? Já entreguei meu titular e meu reserva para vocês, hein? Olha que nem é pros sócios, hein? Laterais. Laterais, gente. Fazendo uma análise aqui de novo no Escala 10, ferramenta que eu adoro. Já falei com vocês. Quem tiver interesse, só mandar mensagem no WhatsApp que eu passo o link para vocês. Laterais para rodada. Pensando aqui, ó. Eu até fiz um filtrozinho aqui de lateral direito, tá? Para ficar um pouco, digamos assim, mais claro. Depois eu vou mostrar para vocês do esquerdo. O lateral direito, média de pontuação. O América cede 6.7, então o lateral direito do Palmeiras é muito válido, o Marcos Rocha, tá? O melhor lateral para escalar essa rodada, pensando em pontos, se chama Guga. O Galo tem chance de SG. O Chapecoense cede 6.1 de média. E o Galo tem média dentro de casa 6.8, olha pra você ver, casando aí, 6.1 com 6.8, o que mais tem média, olha, o segundo que mais tem média, abaixo apenas do Flamengo, contra o segundo que mais cede, então bateria certinho o Guga. O problema é o preço do Guga, né? O Guga tá muito caro por causa da última, então se você tem muita cartoleta, é Guga, ok? Eu vou pegar aqui agora o lateral esquerdo, que eu gosto de fazer essa análise. Olha como que a ferramenta é boa, gente, do Escala 10. Peguei lateral direito, não foi isso? Média de pontuação. Agora eu vou pegar o lateral esquerdo.
Assim você consegue saber exatamente, não simplesmente, lateral, mas qual lateral que o time cede mais? Igual, por exemplo, todo mundo tem que pensar, não, eu vou contra a Chape, não, lateral é lateral, não, mas você tem que saber se é o lateral direito que a Chape imita ou se é o esquerdo. O direito já mostramos ali que ela imita. Vamos ver o esquerdo agora? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, ó. Quem mais imita lateral esquerdo? Olha para vocês verem a importância da ferramenta, gente. Olha a importância da ferramenta. Quando eu falo assim, a Chape imita lateral. Olha quanto que a Chape dá para lateral esquerdo. Pro Arana. 2,7. Agora, pro direito, ela deu quase 7. Então, olha a importância estatística. Quando você vê que é o lateral esquerdo, o América cede 7,1. Então, olha o Vitor Luiz aí, ó. Olha o Vitor Luiz sendo ótima. O Palmeiras não consegue tantos pontos, não conseguiu tantos pontos com o Vitor Luiz. Mas a chance dele agora ter é grande. É a oportunidade que ele tem. Ele está enfrentando um time que mais cede pontos. Ok? Outro time que também cede muitos pontos, olha lá, o São Paulo. Olha o Felipe Jonathan sendo viável. O Felipe Jonathan já é um jogador muito bom. Já é um jogador de cartola. Olha o São Paulo, cede 6,3 de média para lateral esquerdo. Então, é muito válido o Felipe Jonathan também. Ok? Indo agora para a ferramenta do Cartola mesmo. Eu sempre vou fazer essas considerações agora, tá, gente? Um pouquinho do escala 10 para vocês entenderem um pouquinho das minhas análises. Por que é o meu embasamento. Massinho não vejo como uma boa opção, tá muito valorizado. Natanael, ótima opção. Que isso, Bruno? Você falou que o Atlético Paranaense é favorito na partida, elogiou o defensivo. Só que o Natanael ele é o seguinte, ele rouba bola, ele participa ofensivamente, ele tá jogando como um ala, quase ponta no time do Atlético Goianiense, já tem o outro lateral esquerdo lá e ele joga avançado. Então, assim, o Natanael é uma ótima opção sempre. É você pensar que você vai ter um meio atacante, um quase ponta, com um SG. Então, é sempre válido. Era como foi o Pikachu em outros anos, etc. Mateuzinho, acho uma ótima opção. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Mateuzinho. Para mim, ele é o melhor lateral direito do Flamengo, inclusive melhor do que o Isla. Mas o Mateuzinho ele foi bem na última, né? Ele está um pouco valorizado, com 8,7. E eu tenho um pouco de receio quanto ao SG, contra o Bragantino. Entretanto, eu ainda acho o Mateuzinho uma ótima opção. Por que eu acho o Mateuzinho uma ótima opção? Bruno, você falou que você não está confiante no SG, você ainda acha o Mateuzinho uma ótima opção? Acho, vou mostrar para vocês o porquê. Scout de ataque do Mateuzinho. Uma falta sofrida, 8 passes errados. Tá. Scout defensivo do Mateuzinho. O Mateuzinho teve um SG, ele teve 4 desarmes. O Mateuzinho naquela partida, não sei se vocês vão lembrar, que eu até coloquei ele foi muito bem. Ele fez, quer ver? Ele fez 8,70. Ele teve 4 desarmes nessa partida. Você pensar que o jogador já com média de 4 desarmes, ele já praticamente chega próximo ao seu SG. Então mesmo que o Mateuzinho perca o SG, ele tende a pontuar bem. No meio de semana ele foi muito bem no jogo pela Copa do Brasil, inclusive foi o maior pontuador se o jogo valesse. Então eu acho o Mateuzinho uma ótima opção, sim. Ok? Vamos analisar aqui as roubadas cedidas. A média de pontuação cedida. Não, digo mais, vamos olhar as roubadas mesmo. Aqui, ó, cruzamento de scouts, desarmes, posição para o lateral direito, ambos 5 jogos. Vamos ver aqui o que o Bragantino cede. Vai que bate ainda de frente. Ó, o Bragantino, o Flamengo ele consegue 7, o Bragantino cede 9. Não é dos que mais cedem, tá? É diferente aqui, ó. Olha o Guga de novo, gente. O Guga tá batendo muito. A Chape cede 18 desarmes para o lateral direito. O Guga tá batendo muito. Muito, mas muito mesmo. Se você tem dinheiro pro Guga, é a hora. O problema é só ele não jogar, né? Aí você tem que já colocar ele e bota o Mariano de reserva. Agora, sobre a Chape, sobre o Flamengo, o Bragantino cede 9, não é um número tão alto, você para pensar que é metade do que o da Chape, né? Mas o Mateuzinho ele é muito bom jogador. Então ele pode ter esses armas, ele pode ter scout ofensivo, então acho o Mateuzinho válido assim. O Guga para mim
É o melhor, eu tô aqui lamentando por não colocar ele. As estatísticas todas batem para ele imitar nessa rodada. Abner Vinícius, gosto desse jogador. Já falei sobre a solidez defensiva do Atlético Paranaense. Está um pouco caro, pelo menos para mim que tenho apenas 101 cartoletas, mas se vocês observarem aqui, ó, média dele muito boa, média de 6.10. É um jogador que eu gosto muito, que rouba a bola e tem um time muito organizado defensivamente. O Sander não, fora de casa, ele está muito valorizado. Aderlan, apesar de eu gostar muito, até gente falando no vídeo anterior, quem assistiu, viu eu elogiando o Aderlan e falando, não, o Aderlan tá confiante, o Aderlan tá chutando tudo, o Aderlan tá chutando tudo. Gol do Aderlan. Então isso aí, gente, é acompanhar mesmo os jogos. O Egídio, muito bom jogador. Tanto ele quanto o Calegari, os dois fizeram na média de 9, acima de 9 pontos na última. Os dois são ótimas opções. Para quem joga tiro curto aí, gente, zaga do Fluminense é ótima. Porque o Nino sempre pontua bem, o Lucas Claro sempre pontua bem, o Egídio pontua bem, o Calegari pontua bem e o goleiro pontua bem. 5 de defesa do Fluminense são jogadores que, quando o Fluminense não toma gol, eles pontuam muito. Então é sempre bom para tiro curto, tá? Se você joga tiro curto, sempre tem uma zaga do Fluminense. Felipe Luiz, algumas pessoas me perguntaram até no privado sobre o Felipe Luiz. Eu particularmente não sou tão fã do Felipe Luiz, tá? E nós vimos aqui que o time Bragantino não cede tantas roubadas de bola. E para essa partida, como eu não estou confiante no SG do Flamengo, eu não acho para essa uma boa opção não, tá? Vou dar uma diquinha aqui para vocês, um pouco saindo da curva. Se vocês querem, Bruno, você está falando dos que a gente sabe, né? Dos mamatas. Então vou lá, vou dar uma diquinha fora da curva. Gabriel Dias. Se você quer arriscar um pouco, essa é uma opção. Mas, Bruno, mas por que você tá vendo o Gabriel Dias? Você falou que o Ceará não tá na fase boa e você tá falando do Gabriel Dias? Gente, olha o que o Inter fez com o Guga na última rodada. Eu tava verificando as estatísticas, o Inter tá cedeu até agora mais de 22 roubadas de bola para lateral direito e 25 roubadas de bola para volante. Essa é uma rodada para você meter um Sobral ou um Gabriel Dias. O Inter tá cedendo muito, aí eu comecei a analisar, porque eu assisti o jogo Atlético Inter, lógico, né, como atleticano que sou, e comecei a ver por que dessa estatística do Inter. E eu comecei a ver e identifiquei um nome, Patrick. O Patrick não solta a bola. A verdade é essa. O Patrick, pro Cartola é muito bom, gosto muito dele, mas pra vida real ele tá difícil. Ele não solta a bola, ele vai carregando a bola e carregando e tropeçando, aí perde. E carregando e vai trombando, perde. E com isso ele vai imitando o lateral direito, imitando o volante. Então o Gabriel Dias, se você quer fugir um pouquinho da curva, é uma boa. Matheus Bahia, outro lateral que eu gosto bastante, que tá me surpreendendo. Em 4 rodadas está com 13 desarmes, tá? Isso é uma média de acima de 3 por jogo, vem de pontuações de 5.3, 7.50, 8.20. Acredito no SG do Bahia, como eu falei com vocês, então eu acho o Matheus Bahia uma ótima opção. Tá um pouquinho caro, tá? Mas eu acho uma opção muito válida, tá? Se você joga tiro curto, fechar um Matheus Bahia, um goleiro do Bahia e de repente uma outra composição, acho que o Nino deve jogar, acho válido para tiro curto a zaga do Bahia. Inclusive, tô até pensando em montar um para essa rodada. Guilherme Arana. Guilherme Arana é o seguinte, gente. Se a gente for analisar o cruzamento de Scouts, tá, para lateral esquerdo, se for analisar o cruzamento de Scouts para lateral esquerdo, o Arana não é tão boa opção. Tá? A Chape ela imita o lateral direito, não o esquerdo. Então, pensando nisso, não é uma opção. Mas o Arana, independente do adversário ceder muita roubada de bola ou não, que não é o caso da Chape, ela não cede roubada de bola para o esquerdo, só direito, mas o Arana ele pode pontuar ofensivamente, num gol, numa assistência, numa finalização. Então eu acho sim o Guilherme Arana uma opção válida para essa rodada. Tem que ficar meio atento com relação aos pontos. Ele deu 12 pontos na cabeça, teve uma lesão contra o Inter. Então, assim, eu não sei até quanto isso pode ou atrapalhar no rendimento dele ou até nele jogar ou não, certo? Heitor. Heitor, gente, é o seguinte. O Heitor é uma boa opção se você for analisar o jogador em si. O Heitor é um bom jogador. O Heitor tem 7 desarmes em 3 jogos. O Heitor, ano passado, já vinha pontuando bem. É uma opção válida. Mas foi aquilo que eu falei com vocês um pouquinho atrás no vídeo. Colocar apenas o Heitor, válido. Colocar o Heitor e mais um, não.
Eu não confio no SG do Inter. Vitor Luiz, ótima opção para a rodada. Olha aqui, gente, trabalhando com números. Lateral esquerdo, América cede 7.1 de média. América cede 7.1 de média. Então, com isso, o Vitor Luiz é sim uma das melhores opções para a rodada. Além de ser barato e ter a chance do SG. Fagner não, Wellington não, Matheus B não, Felipe Jonathan, ótima opção para a rodada. Nós mostramos que o São Paulo cede pontos para lateral esquerdo. O Felipe Jonathan é muito bom jogador, acho válido. Não mais jogadores do Santos na defesa, mas só o Felipe Jonathan ali, acho válido. Marcos Rocha, opção válida também. Preço acessível de 8.15. O meu medo quanto ao Marcos Rocha é o seguinte, gente. A gente não sabe, esse treinador do Palmeiras, ele tá atrapalhando muito o nosso Cartola, né? Digo eu, com propriedade, devido ao Rony na última. Então a gente não sabe se joga Mike, se joga Rocha, se joga Gabriel Menino improvisado. Então a gente fica nessa indecisão. Diferente do lado esquerdo, que o Vina tá na seleção, a gente sabe que vai jogar Vitor Luiz. Mas se o Rocha jogar, é uma opção válida sim. Bruno Pacheco não, Alisson não, Michel não gosto nem desde a época do Galo, Corinthians não, Renan Guedes não, Pará não, Moisés, apesar de eu gostar muito de Moisés, não está no momento dele. Então, laterais que eu destacaria para essa rodada, então, reforçando, Felipe Jonathan, os principais, tá gente? Felipe Jonathan, Vitor Luiz, Arana, você quer fugir de tudo isso, Gabriel Dias, Abner, e o principal, Guga. Para quem tem dinheiro, Guga é certeiro. Zaga. Zaga para essa rodada, gente. Vamos lá para o escala 10 também? Vamos trabalhar com números nessa rodada? Essa não, trabalhamos com todas, né? Mas vamos mostrar a forma que eu trabalho nas minhas escalações. Então vamos lá. Zagueiro. Média de pontos. Então vamos lá. Começando primeiro em desarmes, tá? Desarmes, o time que mais cede para desarmes seria o Galo. Mas colocar uma zaga do Chapecoense é um tanto quanto suicídio, né? Então vamos para aqui os mandantes. Seria uma boa, pensando em desarme, o Ceará cede muito desarme para o Inter. Então seria uma boa, de repente, ter um zagueiro do Inter. Só que os zagueiros do Inter são tão ruins, mas tão ruins e tão estabanados, sendo expulso constantemente, cartões bobos, faltas bobas, que eu não tenho coragem de colocar um zagueiro do Inter. Então eu vou para o segundo. O segundo aí, ó, que mais cede, desculpa, é o Corinthians. Olha aí o que eu falei com vocês do tiro curto, que de repente é uma opção colocar uma zaga do Bahia. O Bahia conseguiu 12 e o Corinthians cedeu 13. Então isso na somatória dá 25. Agora, se você for analisar esse gráfico aqui, ó, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês do Jailson, mostrei do Vitor Luiz e mostrei do Guga, que até agora foram os líderes pensando em estatística do time, diria, perfeito até agora, Jailson, Guga e Vitor Luiz, a zaga seria do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu 18 desarmes e o América cedeu 12. Isso dá uma combinação de 30. Isso pensando em desarmes. Pensando em média de pontuação, olha aqui de novo. Quem que é o time que mais mita zagueiro no campeonato? Quem? América. 6.2 de média. Então, novamente, é uma tendência. Pegando aqui, também se faz muito válido o Atlético. Por quê? O Atlético tem 4.3 de média que ele conseguiu, tá? Mais do que o Palmeiras, por exemplo, que conseguiu só 2.4 nos jogos, até porque ele não teve o SG contra a Chape, que prejudicou a sua média. Olha a Chape aqui, ó, enfrentando o Galo, podendo prejudicar a média também, tá? Mas o Galo teve 4.3 e pega a Chape, que cedeu 4.9. Então, vejo como opções, pensando em média de pontos, Galo ou Palmeiras, certo? Pelo que os adversários cedem. Pensando em desarmes, Palmeiras. Ok? Vamos lá pro Cartolinha de novo. Esse abandona já tá no saco. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é uma opção válida, tá? Apesar de não estar batendo os scouts, e eu falei que eu não confio tanto na zaga do Flamengo, mas o Rodrigo Caio, se for ele isoladamente ali no meio da zaga, não fazendo dobra, mas sozinho, eu acredito que seja uma boa sim. O Rodrigo Caio ele tem a bola ofensiva. O Rodrigo Caio, o número de desarmes dele tá com 8 em 2 jogos, média de 4 por jogo.
uma média muito boa. Então, Rodrigo Caio eu acho válido. Diferente, por exemplo, do Arão, que eu já não acho válido. Aí é que eu falo com vocês. O jogo em si não proporciona para nenhum dos dois. Mas o jogador Rodrigo Caio me proporciona sim uma possibilidade de escalação. Hever. Hever, pensando no jogo, acho válido. Mostramos aqui a média na escala 10. Média boa. O número de desarmes do Hever, ele tá com uma média de 2 desarmes por jogo, tá? Ele teve 6. O Hever tá com uma média muito alta. Se você falar, nossa, que é isso, Bruno? 6,67, o Hever é sensacional. Mas isso é enganoso. É isso que eu quero fazer o ponto para vocês. Olha lá. Hever, 6,20 com SG. Sem SG seria 1,20. Hever, 7,20 seria 2,20. Hever, 6,60 seria 1,60. Então o Hever ele pontuou sim, muito bem nas 3, mas todas com SG. Se o Galo não tomar gol da Chape, ótimo. Do contrário, tenho minhas ressalvas quanto ao Hever. Pedro Henrique, esse eu já gosto bastante. Também teve, mesmo caso do Hever, SG nos 2 jogos. Mas pelo histórico dele, no ano anterior, pela solidez ofensiva do Atlético Paranaense, eu gosto muito do Pedro Henrique. Acho uma opção válida. Juninho. Esse Juninho é complicado, né? Eu, como atleticano, eu odeio. Acho o Juninho um péssimo jogador. Acredito que os palmeirenses que estiverem assistindo também vão achar péssimo jogador. Mas o Juninho no Bahia esse ano tá diferente. O Juninho no Bahia esse ano tá melhor. Inclusive até estão cogitando ele sair, ser negociado, porque tá numa fase boa. E pega o Corinthians, que é um jogo propício, tá? Ele só teve SG na primeira partida, que ele fez 13,40, mas também fez gol. Mas ele tem 5 desarmes em 3 jogos, então também tá regular ali. Acho uma opção válida, principalmente para tiro curto. Anual, não tanto. Muito caro, o custo-benefício 12 pelo Juninho. Gabriel é um jogador que eu não gosto. Não gosto como jogador e não gosto por cartola, tá? Ele teve 2 pontuações aqui, basicamente por causa do SG. 5 com SG seria 0. E 6,40 seria 1,40. Não gosto do Gabriel. É um jogador, eu falo que zagueiro que pede por favor, zagueiro educadinho. Eu tô vendo o Diego Gabriel falar, por gentileza, posso levar a sua bola? Não dá. Não dá. Não dá bote ninguém, não marca ninguém. Só cerca. Gabriel não dá. E aí eu tô deixando meu lado passional mesmo falar, tá? Tô deixando claro isso. Não aguento o Gabriel. Nino e Lucas Claro, ótimas opções. O problema é que o jogo é fora de casa contra um time que tá jogando muito, que é o Fortaleza. Mas ambos são bons jogadores e ambos pontuam independente de SG. Então acho muito válido um dos dois, ou se for tiro curto, fechar a zaga do Fluminense. Outros zagueiros aqui. Vitor Mendes. No início do vídeo eu falei, alguns jogadores de Juventude, apesar de eu não gostar do Juventude, achar que esse vai ser o pior jogo do campeonato, mas tem alguma coisa de boa pra tirar? Tem alguns jogadores do Juventude. Um é o Wesley, meio campo, que eu vou chegar no próximo aqui, e o outro seria o Vitor Mendes. Vitor Mendes, ele tem 5 desarmes, eu até escalei já aqui no campeonato, em 4 jogos, e o Vitor Mendes ele tem uma vantagem, o Vitor Mendes ele não faz muita falta. Se vocês observarem aqui, eu vou puxar um scout do Vitor Mendes, para vocês, que é uma coisa que me chamou atenção. Por ser um zagueiro, o Vitor Mendes ele tem uma falta cometida em 4 jogos. Isso para zagueiro é muito bom, porque a gente sabe o quanto a gente perde ponto com o zagueiro. Então assim, você pode observar que ele teve um SG só no campeonato até agora, o Vitor Mendes, e ele teve uma pontuação de 2,60, 4,60, 2,50. Então assim, ele não foi bem em nenhuma, mas também não foi mal em nenhuma. Então, se você não tem dinheiro, ou de repente é pra você completar o seu banco, o Vitor Mendes é válido. Renan. Renan não é jogador de cartola, não é... Bruno, Renan é bom mito. Não é mito, tá longe disso. Renan tem 5 desarmes em 3 jogos, não chega a 2 por jogo, não é uma média boa de desarmes, tem um cartão amarelo, tem 5 faltas, diferente pra você ver a diferença. Ele 5 faltas em 3 jogos, o Vitor Mendes tem 1 em 4. Então assim, o Renan não é de cartola, porém, o jogo é propício. Nós mostramos que o América cede roubada de bola, com aqueles atacantes péssimos. O jogo é propício no SG, e o Renan é muito barato, 4,13. Então, é sim uma boa opção o Renan, devido ao adversário. Esporte, Sabino não, de querer não. O Foster não. Se for para o zagueiro, seria do Juventude, seria o Vitor Mendes. Gil não.
Kusevich é a primeira partida dele, nós não temos números, né, para baseado do Kusevich, mas pelo que eu vi de outros jogos dele, apesar que não foram tantos, eu acho uma opção válida sim, o Kusevich, tá? De novo, pelo mesmo caso do Renan, pelo adversário, pela chance de desarmes, pela chance de SG. Esse cara aqui, gente, não me perguntem sobre ele. Eu vou resumir meu comentário nisso, não me perguntam sobre ele. O cara em 2 jogos ele tem 7 faltas, um cartão amarelo e um cartão vermelho. O cara ele teve um SG em 2 jogos, então ele tem 50% de SG e com isso ele consegue ainda ter uma média negativa. Com SG, em metade dos seus jogos ele tem uma média negativa. Então eu não comento sobre ele, Lucas Ribeiro. E antes que me perguntem, sim, eu tô traumatizado. Vamos ao meio campo, gente. De novo usando a ferramenta. Decidi fazer essa live toda montando para vocês de onde eu tiro, né, as minhas análises. Eu vou começar, eu quero mostrar uma coisa na ferramenta para o meio. Eu vou fazer uma análise primeiro de desarmes, tá? Desarmes, posição, volante. Que é para você que está procurando aquele cão de guarda. Aquele detalhe, gente, eu acertei os 2 na última. Eu tinha Raul e Sobral, baseado nisso aqui. Então vamos lá, desarmes para volantes. Boa para desarme para volante nessa rodada. Aqui não, aqui ficou meio volante, desculpa, é a do final. Isso. Desarmes para volantes. Time que mais cede desarmes para volantes. Olha aqui qual. Internacional é o time que cede mais desarmes para volantes. 24 desarmes só para volantes. Em 4 jogos. Isso é uma média de 6 desarmes para volante por jogo. Olha o Sobral aí. Então só isso que eu falo com vocês. Olha o Sobral aí. Beleza? Segundo time que mais cede desarmes seria o Bragantino, mas o Flamengo não tem ali um cão de guarda para você tentar usar esses desarmes. Tem aqui o Sport 717, mas o Juventude também não tem. O Galo 717, mas a Chape não tem. Então assim, os outros aqui já são números menores. Então o número que chama atenção aqui, ó, é esse aqui, ó. O Inter cede 24 desarmes para volante, especificamente. O Sobral é um dos melhores volantes em desarmes. Aí fica com vocês. Joguei no ar. Bruno, o Raul, acho uma boa. Você acertou o Raul na última. Vamos ver o Raul? Vamos ver o Raul. O Bragantino, ele consegue 11 de média. O Flamengo cede 12. Se você fazer uma continha, entre 11 e 12 dá 11,5. 11,5 dividido por 4 jogos dá uma média de 2, quase 3 roubadas. Seria uma tendência para o Raul ter 2 a 3 desarmes no jogo. Mas, e o número de faltas? Que o time do Flamengo é muito rápido. Então, o Raul, para essa rodada, não estou falando que eu não gosto do Raul, indiquei no último, sou fã. Para essa rodada, não acho o Raul tendência. Acho o Sobral. Vamos fazer mais uma analisinha aqui, vamos usar a ferramenta. Falei sobre desarmes, né? Vamos para a média de pontos. Deixa eu ver se já tem um filtro aqui. Se tiver o filtro, já uso. Senão eu crio ele aqui. Média de pontos. Vamos lá. Só que eu não quero para volante, não. Eu quero para meia. Volante eu já olhei Sobral. Quero média de pontos para meia. Outra ferramenta que o Escala 10 tem, tá, gente? Você pode separar volante ou meia. Então, média de pontos para meia. Time que está cedendo muito pontos para meia aqui, ó. Juventude, mas o Sport não tem alguém para a gente explorar isso. O Corinthians 7 pontos para meia. De repente, quem está querendo ir de Rodriguinho ou de Tassiano aí, ó. Corinthians 7 pontos para meia. A Chape 7 pontos para meia. Johan se torna uma boa. Nátio Fernandes se torna uma boa. O Inter 7 pontos para meia. De repente um Lima. Ou até mesmo o Sobral pode usar. Explorar isso também, né? Porque o Sobral também pode atacar. Então são opções. O América, diferente dos números. Eu falei, o América cede muito ponto lá atrás, né? Para os meias, o América já não cede tanto. O América cedeu 1 ponto só para meias. O Palmeiras, entre os times aqui, ó, é o time que melhor pontua com meia. 3,6. Baseado no Veiga e no Scarpa. Mas o América já não cede tanto.
Aí você vai ter que confiar nos jogadores no potencial dos jogadores do Palmeiras, não na fragilidade do adversário. Ok? Vamos analisar os meias? Meias para a rodada. Edenilson, acho uma ótima para a rodada. O time do Inter é favorito. O Edenilson é um dos poucos jogadores do Inter que estão jogando bem no ano. O Inter está muito abaixo, Galhardo, Yuri, Patrick, mas o Edenilson está muito bem. O Edenilson, não só o pênalti, que ano passado ele era baseado no pênalti, esse ano ele tem mais do que o pênalti. Então o Edenilson eu acho muito válido, tá? Scarpa, acho uma ótima opção, apesar do América não ceder tanto pontos, a gente já mostrou aqui, mas o Scarpa tá numa fase inspirada. Ele fez um jogo contra o CRB que ele chutou 10 bolas, fez um jogo no final de semana que ele foi muito bem, depois fez um jogo agora no meio de semana que ele deu 2 assistências, é aquela coisa de a gente surfar na onda. O Scarpa tá na onda, ele tá confiante, futebol é confiança, quem joga bola sabe que futebol é confiança, então o Scarpa é muito boa pra rodada. Iago Pikachu, tá voltando, né, ao normal, porque tava num padrão muito alto, calma, né, Pikachu. Você era conhecido pelo SG com chance de gol, então, né, mas acho uma boa opção. Pelo preço, eu acho inviável, 17, mas pensando em pontos, para quem não preocupa em dinheiro, é uma boa opção. Lucas Evangelista, gosto muito, mas para esse jogo não. Raul, gosto muito para esse jogo não. Lucas Crispim, boa opção. O Lucas Crispim é uma opção que eu acho válida. Ele tem 6 desarmes em apenas 2 jogos, então média de 3. Ele tem uma assistência. Lucas Crispim é uma opção válida sim pelo momento do Fortaleza. Pelo adversário não tanto, o Fluminense é um adversário chato, mas pelo momento do Fortaleza acho boa. Sobral acho uma excelente opção, já mostrei para vocês os números e o embasamento do porquê. Gerson, acho uma opção. O Gerson não era jogador de cartola, estranho isso. Sempre foi um craque de bola, mas jogador de cartola ele não era. E ele está sendo um jogador de cartola bem na reta que ele está nos abandonando. Ele teve 4 desarmes em 2 jogos, que não era normal do Gerson. Tá? Teve escudos ofensivos, não de gol assistência, mas bola na trave, finalizações. Então acho o Gerson uma boa opção sim. Tassiano, de repente explorando que o Corinthians cede, pode ser uma boa. Lima explorando que o Inter cede, pode ser uma boa. Ederson, quero falar sobre esse cara. Esse cara tá me enchendo os olhos, tá? É um cara que eu vou estar analisando, assim como eu analiso Raul e Sobral para os jogos que tem a tendência dele sobrar a bola. Eu vou analisar o Ederson, vou até ver aqui, mas inicialmente não chamou atenção, mas vamos ver aqui. Vamos tirar a prova. Quanto que o Fluminense cede? O Fluminense cede... Fortaleza consegue 20, até se impulsionado pelo Ederson, o Fluminense cede pouco, o Fluminense cede só 9, então não é uma boa o Ederson para essa não, mas no geral eu acho o Ederson muito bom, 14 desarmes em 4 jogos, isso é uma média de 3, cacetada, quase 4, então faltou 2 desarmes para ele ter 4 de média, então muito bom o Ederson, para essa eu não acho tanto, mas bom jogador. Veiga eu acho uma ótima opção para essa, pensando no potencial, de repente um pênalti, um scout ofensivo de um gol com assistência, é o jogo favorito da rodada, então acho o Veiga uma boa opção sim. Diego, tô vendo muita gente indo de Diego aí, tô até escutando gente falando de Diego bater pênalti. Gente, vamos lá. Pedro não tá no time, ok. Gabigol não tá no time, ok. Eu vou falar pelo menos 2 caras que estão na frente do Diego na hora do pênalti. Aliás, um cara, que esse é certeza que tá na frente, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pegaria a bola para bater o pênalti. Supondo que ele não bata, eu acho que é mais provável o Vitinho pegar para bater a bola do que o Diego. Não vejo o Diego como batedor de pênalti do Flamengo, igual muita gente está falando, não. Posso estar errado. Não vejo, não. O Diego, as poucas vezes que bateu, perdeu. É um jogador que se omite. Até em disputas de pênalti já teve dele nem ir para bater. Então, não vejo o Diego batedor de pênalti, não. Você pode pontuar assim com o gol dele, como assistência dele, porque o Flamengo é favorito. Mas batedor de pênalti, igual muita gente está falando no grupo aí... Desconheço. Matheus Vargas. Não, Daniel. Nátio Fernandes. Ótima opção para a rodada. O Galo é favorito. O Nátio Fernandes é o maestro. Descansou o último jogo. Vem motivado. Acho uma ótima opção o Nátio Fernandes para a rodada. Pelo jogo em si mesmo. Johan. Não, desculpa. Pulei um aqui que eu quero falar. O Wesley. Falei, se você quer ir com alguém do Juventude, seria o Wesley. O Wesley já tem um gol, é um meio ofensivo, já até teve passagem pelo Atlético aqui, é bom jogador, sabe? Tem uma pontuação de 2,90 contra o Palmeiras, uma ruim nota e uma bem no primeiro. Jogando dentro de casa, então, ele teve 8,6 na primeira rodada. Não, desculpa, a primeira rodada foi fora de casa contra o Cuiabá. Fez o gol contra o Cuiabá fora de casa. Dentro de casa ele pontuou 0,30, depois fora de casa -1, agora dentro de casa 2,90.
É um jogo fácil, né, se você parar pra pensar com o esporte, mas o time de Juventude não é confiável. Não acho uma ótima, mas se você quer sair um pouquinho da curva, é válido. Johan acho uma boa opção. Principalmente pelo fato de estar jogando de atacante. Você pode olhar que os scores do Johan não são bons. É 1.40, 0.50, sabe? O outro que 0.40. Os scores do Johan não são bons, gente. Não, o Johan não é jogador de cartola. Só que se você olhar que o Johan está jogando à frente, o Johan tá jogando ali com uma espécie de ponta direita na posição do Savarino, então ele tá mais perto do gol. Aí acontece como aconteceu, por exemplo, no jogo do São Paulo, que o Hulk pegou a bola no meio do campo, o Hulk fez tudo, passou por dois, arrancou, abriu a zaga do São Paulo e deu pro Johan. O Johan rolou, gol do Jair. Assistência conta. O Hulk fez tudo, mas pro Cartola o que vale é o quê? Assistência do Johan. É o último passe. Então numa dessas, por ele estar próximo do gol, ele pode, de repente, pisar, escorar, tocar para um gol do Hulk, para um gol do Nacho ou de outro jogador. Então, é um cara que está próximo ao gol, então você tem a chance de achar uma assistência. Então, é válido sim, até pelo preço dele. Sara, não. Castilho, não. Felipe Melo. Patrick. Patrick é uma boa opção, pensando que o Patrick ele é um cara que ele, como que eu explico para vocês? Ele é voluntarioso. O Patrick tá jogando mal, tá na má fase. Mitou os volantes do Galo, mitou o lateral direito do Galo, Guga, vem imitando, a gente viu as estatísticas aqui que o Inter tá cedendo muita roubada de bola para lateral direito e para volante, tanto é que eu sugeri o Sobral ou o Gabriel Dias. Só que o Patrick, apesar dele estar mal, pensando em mitar o adversário, em perder muita bola, mas ele não desiste. Ele vai ali, ele perde, ele rouba de novo, ele tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Com isso, ele imita o adversário, mas ele também acaba pontuando sempre, porque sofre uma falta, rouba uma bola. Então, assim, ele fez 3.10, jogando mal contra o Galo. No outro, ele jogando mal, fez 4.60. Então, assim, acho o Patrick uma boa opção, pensando assim, ele é esforçado, então ele vai sempre te entregar alguns pontinhos ali. Ele não vai zerar no seu time, não. Maurício, muita gente indo de Maurício, aí eu já acho que ele tá indo mais no valor e esperando ali um milagre. O cara teve 1.40 e 1.50 como maiores pontuações. Tá esperando, tipo assim, vai que sobra uma bola para ele. Não vejo essa opção assim no Maurício, não. Basicamente são esses. Rodriguinho, para quem joga tiro curto, é uma boa, tá? Nós vimos aqui que o Corinthians cede muito ponto para meia. Meio campo seriam esses. Vamos pro ataque? Vamos lá pra ferramenta de novo? Então vamos para a ferramenta de novo. Acho que dessa forma ficou melhor um pouquinho a minha live, ficou com um conteúdo mais rico para vocês. Média de pontuação. Atacante, que é o time que mais cede ponto para atacante. Qual que é, Bruninho? Ceará. Só que aí você pensa o seguinte, Ceará é o que cede mais ponto para atacante. Então é uma boa Yuri Alberto ou é uma boa Galhardo, né? Só que eu fiz uma análise do mapa de calor hoje de manhã, por isso que eu precisei da importância, a gente estava fazendo alguns estudos. Fiz uma análise de mapa de calor e eu observei o seguinte, o Yuri Alberto, que, ao meu ver, sempre tá, Bruno, o que o Yuri Alberto é? Eu vou responder pra você, centroavante. Centroavante. Só que na hora que eu peguei o mapa de calor para ver esse ano, explica muito do porquê da queda de rendimento dele. O mapa de calor dele contra o Atlético foi como ponta direita o tempo todo. Aí eu fui ler e falei, então o 9 foi o Galhardo, né? Na hora que eu fui ver o mapa de calor, o Galhardo movimentando, indo no meio, indo na direita e na esquerda, menos dentro da área. O Galhardo tem 0 finalizações no campeonato. O Yuri ainda tem 5 em 4 jogos, que também não é muito. Marinho chuta 5 no jogo. Mas assim, a verdade é que o Inter tá sem um 9. E eu nem falo por falta de peça, porque os dois pra mim são bons jogadores. Mas tá faltando um treinador pra chegar e falar, filho, você é 9. Então assim, apesar do Ceará ceder muito ponto para 9, para centroavante, para atacante, o Inter não está sabendo explorar. Olha, o Inter aqui, ó, entre os ataques, o que menos conseguiu ponto, entre todos aqui ó, do campeonato, segundo é o Sport, ó, todos, o time que menos pontuou com o atacante do campeonato foi o Inter. Então, assim, você está pegando um jogo do time que menos pontuou contra o que mais cede pontos. Aí tem que ver o que vai prevalecer. Segundo, depois do Ceará, o time que mais cede ponto para atacante qual que é? Ó, Chapecoense. Então, é uma boa ir com o atacante do Galo. Chapecoense é o que cede mais pontos para atacante. Consequentemente, Hulk. A combinação perfeita. Você tem um cara na ótima fase, um dos melhores atacantes do país, artilheiro do time,
praticamente dono do time, bota a bola debaixo do braço, fala, é minha, contra o segundo time que mais 7 pontos, só depois do Ceará. Então, já por aí já falo com vocês quem que pra mim é o melhor atacante pra rodada, inclusive pra capitão. Ok? Terceiro time que mais cede pontos para atacante. Bragantino. Bragantino cede muito ponto para atacante, mandante. Então, aqui vem a combinação perfeita. Flamengo é o que mais conseguiu, entre todos, que mais conseguiu ponto com atacante. O Bragantino cede muito ponto para atacante. Então, o que seria o perfeito? Meter, por exemplo, Hulk e um ou dois atacantes do Flamengo. Se você tem dinheiro, Hulk, Bruno Henrique e Vitinho. É o que os números te diz. Se vai dar certo é outra história. Mas os números aqui te dizem que o ataque ideal seria Bruno Henrique, Vitinho e Hulk. Você estaria explorando as melhores combinações de pontos. Mas vamos analisar peça a peça para vocês? Vamos para o ataque, né? A parte que todo mundo gosta mais. Gilberto. Gilberto eu acho uma opção válida pensando em tiro curto. Porque eu falo que quem joga tiro curto tem que ter Gilberto toda a rodada. 2 times. Não tô falando em todos não. Mas 1 ou 2 times ali com o Gilberto capitão. Porque o Gilberto ele vai do jogo do 0 ao jogo do 15, do 20. Então esse jogo do 15, do 20 você leva um tiro curto. Que salva às vezes o seu ano. Tá? Então eu acho Gilberto válido. Bruno Henrique. Uma das melhores opções para a rodada. Para mim, depois do Hulk, a melhor opção de atacante para a rodada é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, acabamos de mostrar aqui que o Bragantino cede muito ponto para o atacante. O Flamengo consegue muito ponto como atacante. Então o Bruno Henrique é uma ótima. O problema do Bruno Henrique é esse aqui, ó. 18 cartoletas. Aí o bolsinho do Bruninho, que é ali, né? Judiar, tadinho. Não consegue. Arthur. Arthur, o problema é o jogo, que é contra o Flamengo, porque ele tá jogando muito. Hulk. Hulk, pra mim, é a melhor opção para a rodada. É um time favorito, o adversário que proporciona muitos pontos, então acho o Hulk uma ótima opção. Vitinho, ótima opção para a rodada também o Vitinho, gente. Vitinho é um cara que ele chuta tudo, ele pontua muito, toda hora, tudo que ele faz ali gera scout, sabe? Eu acho o Vitinho uma ótima opção, o Bragantino cede muitos pontos, então assim, acho uma ótima opção o Vitinho para a rodada. Marinho é Marinho, né, gente? Marinho é o pai. Pessoal, mas que o Marinho tá mal. Que o Bruno, você tá confiando no Marinho, Bruno? Não, o Marinho tá forçando a barra pra sair fora. O Marinho tá sem confiança. Nossa, o que eu escuto quando eu coloco Marinho, você é viúva do Marinho. Vamos lá, gente, o Marinho tá mal demais esse ano. E eu concordo que o Marinho tá mal. O Marinho perdeu 2 gols no último jogo que não era de Marinho perder. O Marinho tá mal. Agora, pro Cartola. 6, 4,70 no jogo que ele perdeu o pênalti. 5,20, 5,30. Meu sonho, que todos os meus jogadores tivessem 5,30. Eu assino aqui agora. Se eu tivesse como assinar um contrato, ó, vou pontuar 5,30 com meus 12 jogadores todas as rodadas, sem precisar escalar. Eu assinava aqui agora. Bruno, você vai ter que jogar o campeonato aqui, você vai escalar 12 marinhos. Você não vai ter direito de mudar seu time hora nenhuma. Eu fecho, assino. Ele vai pontuar isso aí. Então, gente, não precisa nem falar. Marinho é uma ótima opção. O problema é você ter 18 cartoletes para escalar ele. Mas para mim ele é uma ótima opção. O Wesley é uma opção muito válida, tá? O time do Palmeiras é o favorito, como eu falei com vocês no jogo. O problema do time do Palmeiras é que o Palmeiras tem tanta peça de ataque. Tem Rony, tem Wesley, Breno Lopes, o William, Luiz Adriano, Davidson. Aqui eu falei com vocês 6 opções de ataque. O que acontece? Corre o risco de ser poupado, igual aconteceu com o Rony na última. Que até então o Rony era o único que nunca era poupado. Então eu confiava. Não, eles vão revezar os demais, mas o Rony não. O Rony não jogou. Sabe? Quando não é poupado, pode ser substituído durante o jogo. Então fica um pouco complicado você acertar o dia. Mas é uma ótima opção. Ele teve uma partida que ele fez 2 gols e deu uma assistência. Ele fez 13 pontos, está com 4... Desculpa, ele fez 13 pontos na rodada 2, 4 pontos na rodada 3. O Wesley é uma ótima opção para essa rodada. Caio Paulista, não. Zé Roberto, não. Já enganou o suficiente, a média. Keno, gente, é o seguinte. Vamos lá. O jogo é ótimo para pôr o Keno. Mostramos aqui, né, que é ótimo para o atacante do Atlético.
O Keno em si, jogador, eu gosto muito pra Cartola. O Keno, ele é um cara que participa muito, rouba muito. Ano passado era Kenaldinho na cabeça, essa rodada. Porque era um cara que ia buscar o jogo. Só que o Keno, esse ano, ele já não tá muito bem. Eu, como atleticano, falo isso, ele já tá abaixo. Sabe, não tá participando tanto, não tá finalizando tanto. Parece, eu tô sentindo a falta de confiança no Keno mesmo. Do mesmo jeito que eu falei do Galhardo, eu tô vendo o Keno. Antes o Keno dominava e já puxava pra dentro e batia. Hoje não, ele domina, puxa pra dentro e rola pra trás e volta. Até mesmo no drible, eu não tô vendo ele tentar. Então assim, eu tô sentindo o Keno sem aquela confiança. Sem falar que ele não vem jogando bem, ainda teve a questão dele de ser poupado no último jogo. Então não sei como que o Keno volta. Pensando em Cartola, ele teve uma pontuação de 2.70 e uma de 3.80. Então assim, são pontuações boas, se você para pensar que não teve gol de assistência. Um gol do Keno aí ele imita, amanhã ele faz 10, 11 pontos. Mas ele não vem na fase, tem jogadores em fases melhores do que ele. Muniz, acho válido para quem tá com pouca cartoleta, né? Mostramos aqui que o Bragantino cede pontos para atacante. O problema do Muniz é que assim, no último jogo com o gol ele fez 6 pontos. É aqueles caras que dependem só do gol. Preferia você colocar o Vitinho que participa independente de gol. Vitinho não, Marcos Guilherme não. Rony é uma opção válida, tá? Eu gosto muito do Rony, apesar de que na última rodada ele fez raiva que ele não jogou, né? E ele teve uma pontuação negativa na rodada 3. Mas o Rony, ele é mais ou menos o que eu falei do Vitinho, de participar, de querer o jogo, etc. O problema do Rony tá sendo um treinador, que uma hora joga ele na direita, uma hora joga na esquerda, uma hora ele é banco. O treinador do Palmeiras está confundindo o time do Palmeiras, assim como o do São Paulo. Para mim, é dois treinadores que estão complicando o seu próprio trabalho. Yuri Alberto e Thiago Galhardo. O que eu vou falar aqui vai aplicar para os dois. Jogo, teoricamente, favorito. Ceará, que é o adversário que mais cede ponto para o atacante. Então ambas são boas apostas. Se eu falar com vocês que, nossa, não coloca, não. Você está enfrentando um time que mais cede pontos para o atacante. Então, é válido sim. Porém, o problema é, os atacantes não estão te ajudando. Um joga, tá socando na ponta direita, não sei porquê, que é o Yuri Alberto. E o outro, o Galhardo, fica voltando e jogando de meia, sendo que ele é centroavante. Tá jogando de falso 9 sem ter um 9. E sem ter um time que crie para esse falso 9. Então, assim, são atacantes que estão na pior fase. É o time que menos consegue ponto com o atacante. Porém, está enfrentando um adversário que mais cede ponto para o atacante. Então, assim, é aposta. Válida? Válida. Mas lembrando que é aposta. Entre o Vitinho e os dois, por exemplo, Vitinho. Ok? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Fiz a análise que eu faço normalmente, porém, dessa vez eu até usei mais a ferramenta de escala 10 para vocês verem de onde que eu tiro. Normalmente eu faço esse estudo de escala 10 antes e já venho aqui para vocês e só falo. Mas para mostrar que eu não tiro do nada e de onde eu tiro, eu fiz uma análise um pouco mais completa hoje, beleza? Então, no mais, agradecer vocês. Pedir vocês para dar aquela força aqui agora também. Segue lá no Instagram, fiz o Instagram, separei do meu pessoal, do profissional. Então fiz aqui o Instagram do Cartola do Boleirão, pedi o apoio de vocês. Segue lá o Instagram, dá essa força para o Bruninho e vamos para cima, beleza? Um abraço, boa